Declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, legislatura 2017-2020. O senhor secretário fará a leitura da ata. Antes, porém, senhor presidente, eu peço novamente compreensão e aceitação dos colegas para que eu abaixe a máscara para fazer leitura do expediente, porque elas provocam o embaçamento dos meus óculos. Então, peço a compreensão de todos. Com ela não é possível fazer a leitura do expediente. Aos 27 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, nesta cidade de Ribeirão Vermelho, reuniu-se a Câmara Municipal em sua 28ª reunião extraordinária desta legislatura, sob a presidência do vereador Jorge Luiz de Oliveira, estando também presentes os vereadores Celeste Claré de Jesus Cortes, Daniel dos Santos Ferreira, Danilo de Andrade Tourino, João Márcio da Gama, Leandro Marques, Renan Tadeu Cantão e Ronaldo Fernandes. Depois de orações habituais, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião. Leitura e discussão da ata da última reunião, sendo aprovada no plenário. Atestado médico apresentado pelo vereador Renan Cantão, datado em 16 de abril de 2020, afastando-o de suas atividades. Ofício assinado pelo secretário municipal de infraestrutura, respondendo à indicação número 04/2020 do vereador Ronaldo, que sugeriu reparos e colocação de parte da grade de proteção da pista de skate localizada no bairro Engenho de Serra. Ofício do secretário municipal de administração, prestando informações ao requerimento número 10/2020 do vereador Ronaldo, que perguntou se a administração municipal enviou ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do GEO Obras, toda a documentação relativa à licitação, a contrato e à execução de obras e serviços de engenharia realizados pelo município, a partir de julho de 2017. Ofício subscrito pelo secretário de administração, respondendo ao requerimento número 11/2020 do vereador Ronaldo Fernandes, que pediu informações sobre quais serviços de geoprocessamento já foram executados até o momento no município pela empresa Atlas Geotecnologia Limitada. Ofício do secretário de administração, informando ao vereador Ronaldo que o município não realizou despesa decorrente da exoneração do servidor público ocupante do cargo comissionado de gerente do Departamento de Transportes. Proposições de vereadores. Indicações número 1 e 2, João Márcio da Gama. Requerimento número 6, Jorge Luiz de Oliveira. E requerimentos 18, 19 e 20, Ronaldo Fernandes. Após os devidos esclarecimentos dos vereadores proponentes e debates sobre os temas, o senhor presidente colocou tais proposições em apreciação do plenário, sendo todas aprovadas. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei número 01/2020, dispõe sobre denominação de rua a ser inaugurada no município de Ribeirão Vermelho, Rua Sebastião Cardoso, autoria do vereador Daniel, sendo pela aprovação do projeto. O senhor presidente colocou o parecer em apreciação, sendo aprovado no plenário. Projeto de resolução número 01/2020, autoriza a devolução antecipada de numerário, autoria da mesa diretora. Votação, aprovado. Com a palavra, o presidente da Câmara, no uso de suas atribuições legais, convocou reunião extraordinária para o dia 4 de maio de 2020, às 17 horas, no plenário vereador Walter Marques, com a seguinte pauta: leitura e discussão da ata da última reunião, correspondências e ofícios, proposições de vereadores e prosseguimento das tramitações do projeto de lei número 01/2020 e projeto de resolução número 01/2020. Por esgotarem-se os assuntos propostos para esta sessão,
E o senhor presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada esta reunião. Para constar, eu, Ronaldo Fernandes, primeiro secretário da mesa diretora, superintendi a presente ata, que lida e discutida vai assinada por todos que a aprovarem. Alguma objeção dos vereadores à leitura da presente ata? Aprovado. Dando prosseguimento à nossa reunião extraordinária, Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho. Danilo de Andrade Tourino. Parabéns por esse dia tão especial que representa mais um ano de conquistas e realizações. Que os dias futuros sejam de paz, harmonia e vitória. Desejamos um caminho repleto de bênçãos, movido pelo desafio sempre novo de viver e realizar. Felicidades. Dia 7 de maio, aniversário do vereador Danilo, nós estamos antecipando a Câmara Municipal, na pessoa do presidente, parabenizando antecipadamente pelo seu aniversário. Por favor, um cartão. Agradeço o presidente, o carinho e os demais vereadores. Parabéns, viu, antecipadamente. Nós recebemos alguns ofícios de encaminhamento, encaminhando o decreto. Aí a gente só vai fazer a leitura do encaminhamento, não precisa fazer a leitura de decreto do Executivo, que já é de conhecimento de todos os vereadores, né? Já está no site, todo mundo já sabe, foi semana passada. Aí eu vou passar para o secretário, fazer a leitura só do encaminhamento e a gente passa a pauta. Por favor, senhor secretário, faça a leitura. Ofício número 101 do gabinete da senhora prefeita, endereçado ao senhor presidente da Câmara. Vimos, por meio deste, encaminhar para essa Casa Legislativa, para o conhecimento dos nobres vereadores e vereadora, o decreto municipal número 2.797, de 27 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento de calamidade na saúde pública no âmbito do município de Ribeirão Vermelho, em razão da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, sobre a aplicação de medidas excepcionais de funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, sobre a recomendação de uso de máscaras pelos cidadãos e da outras providências. Assina aqui o chefe de gabinete Aristides Silva Filho. Próximo. Ofício 110 do gabinete, ao senhor presidente da Câmara. Vimos encaminhar para essa Casa Legislativa, para o conhecimento dos nobres vereadores, o decreto municipal número 2.798, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a mudança do horário de funcionamento do prédio da Prefeitura Municipal, excepcionalmente na data de 30/4/2020, quinta-feira. Também assina o chefe de gabinete da Prefeitura. Isso aqui foi um encaminhamento de um ofício, de uma emenda parlamentar, de autoria do deputado Pinheirinho. Ofício 108 do gabinete, ao senhor presidente da Câmara. Encaminho para essa Casa Legislativa, para conhecimento de Vossa Excelência e demais nobres vereadores e vereadora, ofício do deputado Pinheirinho, referente a pagamento de emenda individual, OGU 2020. Tal recurso é fruto dos esforços do Executivo, bem como de suas parcerias, visando sempre o bem-estar da população. Assina o ofício a senhora prefeita Ana Rosa Lasmar. Nós recebemos mais um ofício, datado de 28/4, solicitando reiterando a devolução de numerário. É o mesmo ofício. Vocês querem que faça a leitura? Aquele mesmo ofício que teve, esse aqui reiterando. Nós vamos responder amanhã também com o depósito, já que nós vamos estar aprovando aqui hoje. Tá certo. Não precisa de ler não, né?
Nós recebemos via e-mail um pedido do Marco Polo do Amaral. Gostaria de pedir ao senhor secretário que faça a leitura do encaminhamento do e-mail e depois a leitura para a mesa diretora. Saudações. Segue em anexo ofício destinado à mesa diretora como homenagem aos pracinhas ribeirenses na semana em que se completa 75 anos do final da Segunda Grande Guerra Mundial. O documento necessita ser entregue na Secretaria da Câmara ou, devido às restrições de circulação recomendadas, pode ser encaminhado via e-mail. Já entra na pauta da próxima reunião extraordinária? É uma pergunta, né? Você está fazendo. Se possível, gostaria da confirmação de recebimento. Marco Polo Amaral. Ela já respondeu. Faça a leitura. Ribeirão Vermelho, 4 de maio de 2020, para a mesa diretora da Câmara, assunto: homenagem aos ilustres pracinhas ribeirenses que combateram na Segunda Grande Guerra Mundial. Ademar Alves da Rocha, Alberto Murad, Domingos Ventura Pinto Júnior, Hernani Marques, Francisco Delgado, Geraldo Possato, Jaime Teixeira, João Sabino, José Antônio dos Santos, morto em combate, José Antônio Justino, José Benedito Filho, José da Silva, José Goulart, José Marinho de Andrade, Manuel Ventura Pinto, Moacir Pereira de Abreu, Oswaldo Barbosa, Paulo Ferreira de Oliveira, Rubens Ramalho, Sebastião Cassiano, Silvio Martins Ferreira, Valdir de Oliveira Silva, Walter Marques e Walter Rodrigues Pato. No dia 8 de maio de 1945, foi assinado o cessar-fogo entre tropas aliadas e nazistas, ficando esta data marcado como o fim da Segunda Grande Guerra Mundial no fronte europeu. Entre as tropas aliadas que combateram na Europa, destacou-se a Força Expedicionária Brasileira, FEB, atuando com bravura e distinção em território italiano, teatro de guerra, onde a Força Expedicionária Brasileira combateu entre os anos de 1944 e 1945. Dentre os 25.834 homens e mulheres que fizeram parte deste contingente, 24 eram os ilustres ribeirenses, os quais seus nomes foram citados no início deste documento. No hino nacional brasileiro, uma das estrofes diz que: mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Na canção do Exército Brasileiro, o estribilho diz que: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. E no hino ribeirense, a última estrofe diz: em seus filhos verá com fervor juventude vibrante e querida, demonstrando em coragem, valor, que os exemplos passados são vida. Esses valores, sentimentos e nobreza que os hinos e canção ensejam foram demonstrados pelos nossos conterrâneos ribeirenses, juntamente com os demais brasileiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira, que, como a última linha do hino de Ribeirão Vermelho diz, nunca deixemos de atentar para que exemplos do passado são vida, e que a história de pessoas e fatos que ajudaram a construir nossa cidade nunca sejam esquecidos ou negligenciados, o que, infelizmente,
vem acontecendo. Destarte, nesse ano em que se completa 75 anos do final da Segunda Grande Guerra Mundial, ficam aqui registradas reverências, homenagens, agradecimentos e o mais profundo respeito e admiração a esses ribeirenses ilustres que deram suas contribuições com seu sangue e mesmo com o sacrifício da própria vida para a construção de um mundo livre. Assina Marco Polo Amaral. Em nome da Câmara, gostaríamos, né, de agradecer pela lembrança do Marco Polo dessa data, e em nome da Câmara Municipal, né, em nome de todos os ribeirenses que participaram da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Passamos, então, tem um ofício aqui de autoria do vereador Danilo de Andrade Torino. Ofício número 02. Ribeirão Vermelho, 4 de maio de 2020, endereçado ao senhor Aristides Silva Filho, chefe de gabinete da Prefeitura. Assunto solicitação. Venho, através deste, acusando o recebimento do ofício número 082, Gabinete 2020, datado em 1º de abril de 2020, em resposta à indicação número 02-2020, datada em 16 de março de 2020, de autoria do vereador Danilo Torino, venho por meio deste solicitar que se faça um levantamento da referida área de terreno com as respectivas medidas. Tal solicitação é necessária para conhecimento e divulgação. Vereador Danilo Torino. A partir deste momento, essas entradas dos ofícios, o vereador tem, né, o direito de fazer alguma colocação sobre o assunto do ofício. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Demais colegas vereadores. Senhor presidente, esse ofício é referente àquela indicação de minha autoria, na qual, lá no bairro Alto Rio Grande 2, tem uma área de terreno pertencente à prefeitura, segundo algumas informações que os moradores do próprio bairro, né, traz ao conhecimento do vereador, e a gente não sabe exatamente a medida dessa área, sabe, senhor presidente, e demais vereadores, para a gente informar direitinho a população a metragem dessa área, para ela ser usada, né, não ficar igual estava um matagal lá, e a gente está pedindo por ofício a limpeza desse local, para fazer um bom uso do local, né, simplesmente para isso, posteriormente, dar divulgação nisso aí, porque os eleitores, os moradores do bairro, principalmente, têm nos pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Está certo. Também é resposta para o vereador Danilo de Andrade Torino. Por favor, senhor secretário, faça a leitura. E, posteriormente, o vereador pode fazer comentário. Ofício número 115 do gabinete. Resposta. Desculpa aqui, senhor presidente. Vamos repetir. Ofício número 115 do gabinete, respondendo à indicação 02 do vereador Danilo Torino. Vem através deste, em resposta à indicação, e como forma de complementar o ofício número 82 do gabinete 2020, já protocolado nessa casa, informar que esta área será utilizada assim que o Executivo realizar um levantamento das prioridades e ou demandas do bairro em questão. Assinam o secretário municipal de obras e o chefe de gabinete da Prefeitura. Quer fazer algum comentário sobre essa resposta que chegou? Sim, senhor presidente, se me permita, é porque confrontando uma resposta com a outra, essa indicação, esse ofício no dia de hoje seria pedindo a metragem da referida área, correto? E nesse novo ofício aqui, o 115, estão informando que a área será utilizada.
levantando as prioridades ou demandas do bairro em questão. Sim. Se existe um terreno que é pertencente à prefeitura e está há anos parado, a gente espera que realmente possa ser aproveitado, né? E só que no meu ofício de hoje eu estou pedindo já a metragem para trazer o conhecimento dos vereadores, né? Correto? Mesmo essa nova resposta ainda ela não está muito bem infundada, ainda não. Muito obrigado, senhor presidente. Tá certo. Próximo, essa resposta aqui é sobre a vinda da Natália a essa casa. Foi pedido algumas coisas, depois foi reiterado e chegou uma resposta aqui. Nós encaminharemos essa resposta através de um ofício da mesa para o senhor Nilson Luiz de Abreu. Senhor secretário, por favor, faça a leitura. Ofício número 25 do setor de obras da Prefeitura. Venho, por meio deste, informar que não foi formalizado o indeferimento à solicitação protocolada pelo senhor Nilson Luiz de Abreu, sendo considerado para a referida decisão informal a condição particular do serviço de guarida, onde as folgas, férias e trocas de serviços, na maioria das vezes, é definida internamente, em comum acordo dos funcionários. Dessa forma, foi conversado com servidores mais antigos que gerenciam o serviço e foi constatado que, no período, não seria possível a concessão do benefício. No entanto, seria realizado por eles algumas manobras que possibilitariam deferimento de 2 meses de férias-prêmio a este servidor. Possivelmente serão concedidos 2 meses de férias-prêmios ainda em 2020, considerando que não existem motivos que impeçam a concessão deste benefício ao servidor. Assina o ofício o secretário municipal de Obras e Infraestrutura. Tá certo. Então nós vamos estar enviando aí um ofício, encaminhando para a Natália, para o pai dela, né, para o Nilson, a resposta que chegou para a gente. Sobre a vinda da Natália aqui, teve também uma denúncia. Então, a Câmara oficializou, gostaria de pedir ao secretário para conhecimento dos vereadores só a leitura do ofício, encaminhando a senhora prefeita, e a resposta que veio à mesa diretora. Por favor. Ofício 78 na mesa, endereçado à senhora prefeita. Em reunião ordinária desta Casa, realizada no dia 16 de março de 2020, a senhorita Natália Cristina Machado de Abreu, na qualidade de oradora inscrita, relatou denúncia a respeito de eventual negligência de prestação de serviços envolvendo o setor municipal de saúde, cujos relatos constam da ata anexa, conforme texto em destaque. Assim sendo, solicitamos esclarecimentos sobre o assunto em tela. Jorge Luiz de Oliveira, presidente da Câmara. Por favor, a resposta que chegou. Ofício 103 do gabinete. Venho através deste informar que, assim como o próprio relato da paciente, ela ligou no hospital para uma intercorrência e o motorista atendia a outro chamado. Portanto, esclarecemos que o centro de referência atende consultas e não urgência. Assim sendo, foi orientada a ir direto para a Santa Casa de Misericórdia de Lavras, por ser referência da microrregional em atendimentos às gestantes. Assina Wanda Cristina da Silva, secretária de Saúde. Então nós vamos também tirar cópia e enviar para a interessada, a senhora Natália, que ela veio aqui na Câmara fazer as denúncias, tá certo? E conforme for o que ela pedir para a gente, nós estamos aqui para representar o povo. Próximo ofício aqui, em resposta ao vereador Ronaldo Fernandes.
Resposta ao ofício 77. Servimos-nos do presente para realizar o encaminhamento do pedido verbal solicitado pelo vereador Ronaldo em reunião extraordinária do dia 13 de abril de 2020. Segue o material audiovisual referente ao Carnaval 2020, conforme solicitado. Assina o ofício o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Vereador Ronaldo quer fazer alguma colocação sobre este assunto? Por favor. Bem, eu recebi todo esse material, né, referente à filmagem por drone e a filmagem terrestre do Carnaval 2020. Então, tem alguns detalhes que eu notei aqui para dar conhecimento aos senhores vereadores e vereadora, que é o seguinte, o tempo total, há uma diferençazinha aí, porque somar aqueles segundos lá é difícil, porque tem algumas passagens pelo drone que 5, 7 segundos, corre muito rápido, e a gente às vezes não percebe. A filmagem por drone foi mais ou menos entre 19 e 20 minutos, somado todas as filmagens por drone, envolvendo ali vídeo institucional, imagem da cidade de dia, à noite, imagem da prefeitura, imagem do complexo ferroviário, do Rio Grande, enfim. E a filmagem terrestre totalizou mais ou menos entre 4 e 5 minutos. Então, o total entre filmagem por drone e filmagem terrestre foi de mais ou menos entre 23 e 24 minutos. Mas me chamou um pouco a atenção, foi o seguinte, as imagens por drone, elas não são boas. Elas ocorrem, na maioria do tempo, como se estivesse falhando, picando a imagem, como se estivesse com alguma interrupção de sinal. Ela fica com aqueles toques, né, de interrupção. Mas as atrações de Ribeirão Vermelho, que foram o Bloco Sassarico, Malavéia, Bafafá, a banda de música, Pedro e Paixão, apenas apareceu na filmagem, o Sassarico, filmagem por drone, ele apareceu 1 minuto e 34 segundos, e na filmagem terrestre, ele apareceu por 2 minutos, aproximadamente. E dos blocos só apareceu o Malavéia em filmagem terrestre por 1 minuto e 42 segundos. E a única banda que apareceu foi a WV2 por 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e 44 segundos. Então, eu acho que deveria ter dado um pouquinho mais de ênfase às atrações, né, de Ribeirão Vermelho, filmagem terrestre, por drone, marcando bem, mostrando bem, né, a atração, o pessoal que desfilou, as artistas lá, aquelas passistas, enfim, os bateristas, toda a alegoria, e esses detalhes não foram captados, pelo menos nessa imagem que nos foi enviada, né? Essas imagens que nos foram enviadas. Então, eu agora, de uma forma geral, eu avalio aí como um investimento não muito interessante, porque foram quase R$5.000, para aparecer, né, para registrar poucas atrações, especialmente as do município de Ribeirão Vermelho. Então, são esses os detalhes dessa filmagem. Eu tenho um pendrive à disposição de todos. Tá certo, vereador. Próximo ofício aqui é resposta da indicação número 01, de autoria dos vereadores Ronaldo, Renan e Jorge, sobre o pedido do IPTU. Por favor, faça a leitura. Resposta à indicação 01, né?
venho através deste, em resposta à indicação, informar que, no momento, não há viabilidade de execução dessa proposta por parte do Departamento Tributário do município. Assinam a servidora responsável pela Controladoria Interna e o assessor jurídico da Prefeitura. Vereador, tem alguma colocação sobre? Vereador Renan, também, se quiser fazer alguma colocação. Eu posso falar primeiro, então? Que Bom, por favor, vereador. Como um dos autores dessa indicação, né, resumidamente, nós pedimos, né, que o reajuste do IPTU fosse desconsiderado, que o pagamento à vista fosse com maior desconto, aumentar o número de parcelas para pagamento sem desconto e prorrogar as datas, né, para pagamento tanto à vista quanto parcelado, em razão, né, das dificuldades que todos nós temos, principalmente a classe mais necessitada, e por conta desse período aí da pandemia. Então, eu fiz aqui uma avaliação dessa resposta. Primeiro que um assunto tão importante, tão delicado, até mesmo complexo, ele não poderia ser respondido com apenas 2 linhas pelo Executivo, certo? De forma assim muito enfática, né? De forma muito incisiva, sem dar assim uma explicação, um porquê, né, dessa negativa. E eu achei assim muito estranho por parte do Executivo essa resposta assim tão seca. Eu queria dizer para os senhores vereadores que a questão de envolvendo esses benefícios sobre IPTU não tem ligação direta com a questão da necessidade de alimentação, ligada à fome. Porque fome aqui em Ribeirão Vermelho, desde quando eu entrei como vereador dessa casa, lá nos tempos, lá, eu não me lembro bem antes, porque eu não posso falar antes, porque eu não me lembro. Eu me lembro bem a partir do momento em que assumiu o senhor professor João José da Gama e o senhor Célio Carlos de Carvalho em 1989. E dessa época para cá, eu nunca vi ninguém passar fome em Ribeirão Vermelho. Nunca vi. Entendeu? Porque a prefeitura sempre assiste no momento em que é necessário. Ribeirão Vermelho é um povo solidário, o seu vizinho, o seu parente, aquelas pessoas que estão passando na cidade socorrem, há movimentos aí de arrecadação, ações beneficentes, eventos beneficentes para arrecadação de gêneros alimentícios, as igrejas promovem ações sociais. Então, não é questão da fome, mas é questão de faltar o dinheiro, propriamente dito, para o contribuinte. Dinheiro para pagar sua conta de água, de luz e de aluguel, por exemplo. Aqui, por conta dessa pandemia, tem alguns trabalhadores informais que ficam prejudicados. Eles realmente não trabalharam ou trabalharam muito pouco. Então, a receita deles nesses últimos 2 meses foi pouca. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, pedreiro, não numa obra em construção, porque não tem ninguém, mas vamos supor, numa reforma, o pedreiro não pode ir na casa de uma pessoa lá para aglomerar. Assim é o ajudante de pedreiro. O pintor, da mesma forma. Por exemplo, aqui, a pintura aqui da Câmara paralisou. Por conta de quê? Por conta de evitar aglomeração, né? Os pintores não estão vindo mais. Uma costureira que recebe a pessoa na casa dela para fazer uma medida, para experimentar, também isso aí foi prejudicado, porque eu acompanhei de perto lá em casa a dificuldade que tinha lá o pessoal da minha família e a questão de costureira.
essas pessoas que vendem salgado na rua, elas não podem bater de porta em porta mais. Entendeu? Então, tudo isso é perda de receita. Então, as pessoas ficam prejudicadas. O jardineiro, por exemplo, também fica com o seu serviço ali reduzido, o eletricista, enfim, eu não vou me estender mais. Então, eu achei que o Executivo poderia reavaliar mais, repensar mais sobre essa situação, mas, enfim, houve a negativa, né? Então a gente lamenta aí e vamos torcer, então, para que essa pandemia passe o mais rápido possível, para que essas pessoas, né, voltem às suas atividades normais, com seus rendimentos também normais. Vereador Renan Cantão. Então, senhor presidente, realmente a gente lamenta, né, essa negativa. O vereador Ronaldo já foi muito feliz aí em suas palavras. Eu acho que seria aí um ganho imenso para, principalmente, né, a população aí, conforme o vereador Ronaldo já disse, que nesse momento está passando por um momento difícil. O município tem que arrecadar, tem sim, mas nós estamos aprofundando aí, vamos olhar, a gente viu um edital aí da semana passada, no valor de 128 mil reais para compra de parquinho e academia ao ar livre. Olha, gente, aí fica difícil. Aí você não pode contribuir com o cidadão que contribui todos os anos, uma pessoa que está passando por um momento de crise. Aí você pega, vamos dizer que se houver mesmo esse edital, for licitado, isso aí é para causar aglomeração, ué. Então, não é coisa principal para o momento, né? Olha, você vê, reiterou agora há pouco um ofício, pedindo novamente o reajuste de 50 mil reais, ofício que até hoje eu estou sem entender, senhor presidente. Isso foi iniciativa da mesa dessa casa, junto com os vereadores, e abraçou como mãe do pedido, tentando apagar os vereadores que estão aqui votando, está aqui hoje para votar uma redação final, para devolver amanhã os 50 mil reais, para poder contribuir com o município. Aí você pega em contramão tudo isso, que contraria tudo aí que a população vem nos reivindicando. Né? Então, mais uma vez, o vereador Ronaldo já explicou perfeitamente, e a gente só lamenta. Né? A gente fica triste por não atender mais uma vez, né? 99% negado aí dos pedidos da gente, mais uma vez negado. Então, a gente fica triste com isso. Infelizmente, a situação do ofício é o quê? É uma negativa ao povo de Ribeirão. Ninguém está fazendo política em cima disso. É a necessidade, é do que está acontecendo hoje. É o que todos estão falando. Vamos facilitar a vida do povo. Cada prefeito é responsável pelo seu município. Já foi citado isso por governador e por presidente da República. Cada prefeito vai ver onde o seu calo aperta. Então, às vezes, o IPTU não está apertando no calo da prefeita. A prioridade dela, às vezes, é outras coisas. Infelizmente, a situação é essa. É a prioridade da pandemia. Qual que é a prioridade da pandemia? É fazer parquinhos. Colocar parquinhos lá e gastar quase 128 mil reais lá na praça de esporte, na escola. Este é a situação. Porque a gente fica revoltado com isso. A gente fica muito chateado com a visão, com a prioridade que tem para o seu povo. Aqui não tem. Foi todos os vereadores que pediram. Só que quem assinou foram os 3, mas todos, por unanimidade, aprovaram esse pedido para facilitar. Aqui não vai nem entrar renúncia de receita. Vai só continuar com o mesmo valor do ano passado e depois aumentar as parcelas. Coisa simples. Não vai renunciar a receita de nada. Não custa. Mas é porque quem assinou foi o vereador Ronaldo, o vereador Renan e o vereador Jorge. Entendeu? A situação é essa, mas gostaria de deixar bem claro que a assinatura está aqui, mas é com a anuência de todos os vereadores nessa casa. Todos querem o bem, principalmente dos cidadãos e das cidadãs que estão, neste momento, vulneráveis. Não quero citar exemplo, mas uma pessoa que está mexendo com isso e precisa de pagar, chorou esses dias para mim.
chorou sobre o caso dos aluguéis, que é o próximo requerimento. A resposta é muito triste, gente. A situação está se vendo, não só o aluguel, que pelo jeito não vai pagar o aluguel. Mesmo que a prefeitura não libere esses 3, 4 meses de pandemia para as pessoas. A pessoa chorou, conversando comigo, chorou. A situação que está é a água, é a luz, é as dívidas, é o freezer cheio. Não está vendendo e estão cobrando o que está ali dentro, o vereador Daniel. Está cobrando. O vereador Danilo pediu para fazer alguns esclarecimentos sobre o IPTU. Justamente, senhor presidente, é sobre esse assunto, até porque na última reunião eu cheguei a comentar também que desse uma isenção para os carentes, né? Nesse sentido, eu tenho certeza que o momento é difícil de menos receita dentro de uma residência para o pai de família, uma mãe de família. Se ele está gastando mais e está em crise e não tem condições, acho que o momento a própria lei, nesses momentos assim de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, a própria lei dá esse direito, né? Tem um amparo que chama vulnerabilidade. Ele não é carente por causa da vida. Me desculpe, é amparo, exatamente. Dá amparo para que isso aconteça. E isso que eu disse aqui também semana passada, e a gente apoia nesse sentido, né? Certo. Felizmente. Próximo, vereador Ronaldo. Senhor secretário. Ofício 107 do gabinete, respondendo à indicação número 2 dos vereadores Jorge Luiz, Renan e Ronaldo. Venho, através deste, informar que sabemos que o momento exige muita solidariedade entre as instituições e cidadãos, mas ressaltamos também que é imprescindível a manutenção dos atendimentos dos serviços públicos para a população, ainda mais nesses tempos de estado de calamidade pública, em função da pandemia do Covid-19. Assim sendo, até o momento não há nenhuma previsão de viabilizar essa concessão junto à assessoria tributária jurídica desse município. Assina o ofício chefe de gabinete da prefeitura, também membro do comitê gestor. A situação é a mesma, vereadores. É a mesma. Foi o finalzinho das minhas palavras que eu citei sobre uma pessoa que tem um comércio na cidade e que está nessa situação. Praticamente tudo lá não pagou, não só o aluguel que nós estamos pedindo que poderia ajudar, mas também a própria que não está funcionando, eles estão fechados. Olha a situação que está. Nós temos que pensar no nosso município. Nós estamos pensando aqui. Eu sei que um problema no Brasil é um problema no mundo. Não conseguimos resolver tudo. Então, o que está aqui ao nosso redor é o município de Ribeirão Vermelho. Então, a gente tem que ver os problemas daqui. Vamos ver a situação, vamos tentar ajudar, né, de um jeito ou de outro, para que isso machuque menos. A intenção é essa. Machucar vai. Todo mundo está vendo que isso aí vai ser uma catástrofe no mundo e a partir de quando acabar esse coronavírus, o mundo vai olhar para a sua vida, para o seu interior diferente. Mas que machuque menos. A intenção é essa dos vereadores e principalmente de todos os vereadores que estão aqui, porque todos os vereadores aqui são amigos do pessoal que está pagando aluguel para a prefeitura, tanto a moça da academia, tanto os quiosques, né, e outros mais aí na cidade. Tá certo? O vereador Ronaldo quer fazer alguma... Tá. Pois não, vereador? Então, eu também, como cidadão, como vereador, eu tenho certeza que a prefeita tem um plano B né, com esse assunto. Porque todas as nossas dívidas, o Brasil inteiro, porque nós temos que falar assim
englobar o Brasil, porque nós somos do Brasil, nós somos brasileiros. Né? Todo o Brasil, nesse momento, né, está dando 3 meses, 90 dias até então de início. Né? E eu tenho certeza que a Prefeitura, eu não sei se ela mandou no ofício, que também a Prefeitura vai dar esses 3 meses, né, para o pessoal, que né, os locatários dos logadores públicos. Né? É um momento difícil, é sim para todo mundo. Já falei aqui, vou voltar a falar, eu também sou empresário. Eu estou lá com o meu freezer, assim, eu perdi não, né, que a gente doa e tudo mais, uma quantidade de frios, queijos super caros, porque eu tinha uma festa dia 28 de março, uma das festas, fora as outras que foram todas canceladas. Aí eu vou culpar quem? Vou culpar a prefeita? Vou culpar o nosso presidente? Ou vou culpar o nosso governador? Ou os amigos aqui da Câmara Eleitoral? Né? Mas eu tenho certeza, né, que ela, como prefeito dessa cidade, se ela mandou essa resposta, ela vai estar revendo, né, porque a gente faz muitas coisas também assim no impacto. Né, imagino o tanto de pedido que não está naquela prefeitura todos os dias. Né, a gente pedindo comida, a gente pedindo remédio, a gente pedindo isso, pedindo aquilo. Né, mas eu tenho certeza, né, que vai ter uma solução sim. Né, e agora eu vou mandando um recado, né, para os donos de bares, o comércio em si. Né, o momento é oração, é clamar ao Senhor, é pedir, porque não é só nós aqui do Ribeirão Vermelho. Eu me coloco junto porque eu também sou comerciante. Sabe? Isso é o Brasil todo, é o mundo inteiro. Né, é um momento muito difícil, sim, né, mas vai passar. Eu tenho certeza que vai passar, em nome de Jesus. Vereador Ronaldo? Eu fiz um cálculo aqui, senhor presidente, precariamente, porque nosso alvo foram os quiosques da ponte, perto da ponte, roda ferroviária, os quiosques situados na avenida e a academia que aluga o galpão ali perto da Praça de Esportes. A maioria deles está fechada. Alguns funcionando precariamente, com serviço de entrega a domicílio. Só para não me estender, eu fiz levantamento sobre um aluguel de um quiosque aqui da avenida, todos pagam mais de R$400, mais água e luz. Os pés da ponte, todos pagam mais de R$300, mais água e luz. E a academia, salvo engano, também mais de R$400. Então, se ficar já com 2 meses fechado, eles já estão no prejuízo já de, os da avenida, por exemplo, R$800, já estão devendo ao município R$800 com esses 2 meses fechados, sem contar água e luz, certo? Se passar para 4, vai para 4, 18? 1.200. Não, 16, né? R$1.600, correto? 4 meses de aluguel, R$400, R$1.600. Então, qual que é a nossa preocupação? É que eles, com essa dívida toda, fechem definitivamente os seus estabelecimentos e, consequentemente, nós vamos perder postos de trabalho, porque todos eles lá empregam 1, 2, 3 ou 4 pessoas de forma informal. Então, peço aqui publicamente que a senhora prefeita reavalie essa negativa e encontre um caminho aí para ajudar esse pessoal aí que alugam, o pessoal que aluga os imóveis públicos. Obrigado, presidente. Tá certo. Vereador Celeste, quer fazer alguma colocação sobre
os aluguéis dos imóveis. Isso aí é tranquilo. Boa noite a todos. Gostaria o ensejo, né, de pedir ao presidente dessa Câmara para fazer um ofício para a senhora prefeita, para estar colocando todos os trabalhadores informais no cadastro da cesta básica. Por quê? Porque tem trabalhador informal que não tem um segundo ganho. É esse caso que nós estamos comentando aqui. A maioria dos trabalhadores informais de Ribeirão Vermelho, alguns são aposentados, que às vezes tem um comércio só para para estar ajudando em casa, outros trabalham fora para estar ajudando também. Então, alguns só têm o trabalho informal. Então, eu peço para dar mesmo ofício para estar cadastrando os trabalhadores informais que não têm ganho nenhum na casa, apenas aquele trabalho, que não é um segundo plano, só aquele trabalho informal, para estar ajudando com a cesta básica. Por quê? Porque os cadastrados são o pessoal da cesta básica, eu sei. Agora, esses trabalhadores informais, eles não são cadastrados. Alguns, às vezes, até pode que seja, mas a maioria eu sei que não são. Então, é hora de ajudar. Como diz o vereador João Márcio, eu comungo com a mesma palavra, o Brasil e o mundo está passando por necessidade. Né? Eu tenho família fora, que tem também loja, que paga aluguel. Então, é o Brasil e o mundo inteiro, não é só Ribeirão Vermelho. E se Deus quiser, vai passar. Porque nós estamos passando uma fase da nossa vida que ninguém esperava. É uma tristeza, é uma coisa lamentável. Então vamos orar, vamos rezar e vamos pedir a Deus para passar rápido. Porque aquele executivo, a gente acompanha nas redes sociais, que eles trabalham incansavelmente, dia e noite, todos os dias, para a população de Ribeirão Vermelho. As obras que já foram iniciadas, certamente elas têm que estar em andamento, né? Porque o que foi licitado, o que está licitado, o que começou tem que terminar mesmo. Que eu acho óbvio. É uma situação que ninguém esperava. Eu não esperava, meus familiares não esperavam, ninguém esperava, essa Câmara não esperava. Lamentavelmente, o Brasil e o mundo está passando por isso. Não é só Ribeirão Vermelho. Vamos ajudar nosso povo? Vamos sim. Temos que ajudar. De alguma forma, alguma coisa tem que ser feito. Só Deus para colocar a mão e acabar com isso tudo. Boa noite a todos. O vereador Roberto Carlos Venâncio pediu para fazer colocação sobre os aluguéis. Sobre os aluguéis, né? A gente realmente fica bastante... realmente a gente fica bastante assustador, né, mediante esse período, mas a gente não até ia consultar a nossa jurídica, né, sobre a LOA, a LDO, são aluguéis que foram projetados no início da confecção da lei, já está no orçamento, mas ninguém precisa ficar abrasivo com isso não, pode ficar tranquilo, sossegado. Tem cidade aí que depois divide PTU em tantas parcelas, isso é negociável. Não precisam assustar, ainda mais que é ano eleitoreiro, eles acham que a gente está querendo promover sobre essa triste pandemia que está aí, então a renúncia de receita pode ficar sossegado. Qualquer prefeito que seja, que ganhar, que virar aí, sossegadamente vai resolver. Nós demos um tiro errado. Eu não votei ainda, vou votar contra agora mesmo, contra 50 mil, porque está vindo 500 mil para a saúde. Cadê os 50 mil que ia ajudar a acessibilidade da Câmara? Será que nós vamos perder ele hoje? Então, a vida é assim, entendeu? Você não consegue prever o amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Vereador Renan Cantão, sobre o assunto. Então, senhor presidente, mais uma vez, né, o executivo entrando em contramão com tudo. A gente acha que o exemplo tem que ser do gestor, né?
A gente aqui, até 31 de dezembro, se Deus quiser, nós vamos estar aqui apresentando nossas reivindicações, mas mais uma delas, como que um comerciante que aluga um quiosque está proibido de trabalhar, como que ele vai gerar uma renda para pagar aquele aluguel? Impossível. É impossível. Né? Então, o vereador João Marques disse aqui, a gente torce mesmo para que realmente a prefeita tome aí uma decisão, né? A gente realmente, por outro lado, a gente olha como o vereador Jorge disse, deve ser por conta de ser vereador Jorge, Renan e Ronaldo, né? Então, se vier fazer amanhã, não foram os vereadores que pediram, eu que estou fazendo para a população, que é só assim que trabalha, isso a gente sabe disso. Né? E no que a vereadora Celeste disse aqui, realmente a gente concorda, né? A gente sabe que foi licitado 500 cestas básicas, a gente tinha até que pedir aí informação como já está sendo distribuída, quantas já foram distribuídas. Várias pessoas, trabalhadores que estão desempregados, estão fazendo um cadastro, conforme a vereadora pediu, e ela pediu correto. Né? Só que já tem pessoas que me procurou há uns 20 dias atrás, me falando que procurou lá, que falou que não tinha. Eu falei, pessoal, é impossível não ter, acabou de licitar 500 cestas básicas. Então, procura novamente lá, porque tem sim. Ou, às vezes, é porque você não apoia a prefeita e não estão querendo arrumar, porque ter cesta básica tem. Né? Então, mais uma vez, senhor presidente, a gente lamenta, né, esse ganho aí que seria para os comerciantes ficar pelo menos esse tempo de pandemia aí, livre desses aluguéis. Próximo, vereador. Ofício 109 do gabinete, respondendo ao requerimento 01 do vereador Renan Cantão e ao requerimento 15 do vereador Ronaldo. Venho através deste, em resposta ao requerimento 01 do vereador Renan e 015 do vereador Ronaldo, requerer a dilação do prazo das informações solicitadas, conforme o artigo 22, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Esse prazo se faz necessário para que possamos levantar todas as informações pertinentes ao assunto. Assina o ofício, secretária municipal de saúde. Então, pelo jeito aí, está pedindo, né, mais prazo para responder, com data de recebimento 28/4, é isso? Respondendo ao vereador Renan Cantão e ao vereador Ronaldo Fernandes. Do que se trata, vereador Ronaldo Fernandes, o seu requerimento? O que é seu pedido? Vou explicar então para os senhores vereadores. O requerimento 15, sim, para o qual foi pedido dilação de prazo, pede aqui cópia dos documentos abaixo relacionados, todos referentes às despesas efetuadas pelo município no exercício de 2019, mês a mês, com aquisição de medicamentos na drogaria ART Limitada e na Droga Norte N. Mendes de Siqueira para distribuição gratuita. Os documentos que eu solicitei foram os seguintes: relação de ordem de pagamento por data contabilizados e o edital e ata de credenciamento e julgamento do respectivo processo licitatório para aquisição desses medicamentos. Falando do meu requerimento, o 15, esse aqui que eu li, senhor presidente? Sim. Não entendo nada de sistema de informática, não sou nem um pouco expert nesse assunto. Mas o requerimento, segundo a lei orgânica, para ele ser respondido pelo Executivo, são 15 dias corridos. E aqui ele está pedindo dilação de prazo, ou seja, mais 5 dias corridos, os quais já encerraram, porque esse documento foi protocolado aqui na Câmara, pedindo dilação dia 28, 28 de abril. 28 de abril, então somados 5 dias, 29, 30, 1, 1º, 2 e 30.
3 de maio. Quer dizer, hoje é segunda-feira, hoje já se esgotaram os 5 dias de prazo para a resposta. Mas o que me chama a atenção, o que eu pedi? Relação de ordem de pagamento por data. É serviço de informática. A pessoa vai lá no computador, olha lá, vamos supor, drogaria ART, clica lá na página lá e imprime, mês a mês, quais foram as despesas do município com essa drogaria. Da mesma forma, edital e ata de credenciamento. O que gasta mais de 20 dias para tirar a cópia de um edital e de uma ata de credenciamento, que é uma folha? E o edital deve ser 5, 6 ou 7 folhas. Então, já esgotaram-se o prazo, a gente vai aguardar mais uns dias, né? E para a gente tomar providências aí a respeito disso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renan, quer fazer alguma colocação? Então, senhor presidente, o meu requerimento, ele foi datado aqui eu não estou com o protocolo, mas dia 13 de maio, né, provavelmente também já se inspirou o prazo, e o meu eu solicitei, né, que informasse essa casa os números de dengue, chikungunya, que tem no município, né, e o que me levou a fazer esse requerimento, não sendo repetitivo, mas eu venho acompanhando o Jornal de Lavras, que diretamente põe algumas matérias na rede social. Então, a primeira postagem tinha lá que tinha 36 casos, a prefeita falou que tinha 3, depois caiu para 29, e agora a última publicação deles, semana passada ou retrasada, tem 19 casos. Né? Então, vocês têm uma base, eu peguei dengue, minha menina pegou dengue, mais um monte de vizinho meu. Então, em vez do número aumentar, ele está caindo. Sendo que a gente sabe que Ribeirão está na epidemia muito forte de dengue. E um comentário, quando eu até fiquei sem vir na reunião, que eu estava com dengue, mas eu fui, né, me pediram para ficar de quarentena, quando eu voltei a conversa com um médico, assim, extraoficial, me foi relatado que comigo já tinha 156 casos notificados. Fora um monte de gente no município, um monte de amigo que pegou, os sintomas são os mesmos, depois o corpo todo fica empipocado, vermelho, e que não foi no hospital. Só ficou ali tomando um suco de inhame. Então, é muito caso, isso é muito grave. E a respeito de dengue, agora chikungunya, teve um dia também que eu passei no hospital, tinha uma mulher internada lá que relatou que sua mãe estava, que já tinha confirmado que era chikungunya. Então, por isso a gente está pedindo para a gente ver, né, e apresentar para a população realmente quantos casos tem. A gente vê, hoje eu presenciei passando fumaceiros, estão passando, isso é interessante, né, tem que se fazer, mas a gente fica aí no aguardo e lembrando também mais uma vez que o prazo já foi inspirado para estar me respondendo. Tá certo, vereador. Pois não, vereadora? Sobre o assunto dos requerimentos. Então, eu, lá no meu trabalho também, né, teve vários casos. Só que no meu trabalho foi assim, todos que foram no hospital com algum tipo de enfermidade foi constatado como dengue. Então, assim, eles continuaram trabalhando normal e todos estiveram com dengue. Então, não fizeram sorologia para saber se estava com dengue ou não. Então, o que acontece? Você vai no hospital com dor de cabeça, o médico fala que está com dengue. Você vai no hospital com febre, o médico fala que você está com dengue. Então, por isso que teve tantos casos, e na hora da sorologia, que é o que afirma que está com dengue, dá negativo. Talvez por isso, né? O exame que veio do laboratório. Aí não pede o exame. Entendi. Por causa do coronavírus, estava difícil, né? Tudo muito difícil. Então, todo mundo estava com dengue de Ribeirão Vermelho. Eu mesmo fui no hospital com dor de cabeça e o médico falou assim, você pode estar com dengue. Então, é difícil, né? Aí tem que fazer o exame, tem que fazer, você fez, Renan? De sorologia, deu positivo? Lá no Jair, lá no meu trabalho, todos estavam com dengue, mas ninguém fez o exame. Então, quer dizer que é difícil, né? Então, esses 100 e tantos casos, pode ser por isso.
Lá no hospital teve 100 e tantos casos, mas na hora mesmo do exame, talvez tenha baixado por isso. Eu acredito que tenha sido isso. Foi o que me constataram, que eu procurei saber e que eu aprofundei na situação. Muito obrigada. Certinho. Presidente, Pois não, vereador? só a respeito do vereador Celeste, realmente, é o que eu disse, muita gente não faz o exame. Olha, mas tem o seguinte, eu tive no sábado no hospital, eu tive na quinta, pusei de quarentena, no sábado eu estava passando muito mal, eu fui lá em Lavras, já fiz o hemograma, já foi o primeiro ponto. Minhas plaquetas estavam muito baixas. Quando foi na quarta-feira, eu já fiz outro hemograma e sorologia, IgG e IgM, soro reator, todos dois. Minha menina, a mesma coisa. Então, nossa, tem documento, tá lá, já entreguei no hospital, tanto é que eu tive que entregar para me ser liberado da quarentena, tanto eu quanto minha esposa. Entendeu? Realmente, muita gente não faz. Aí chega lá, não, tá com dor de cabeça, é dengue. Não. O dia que eu fui lá, eles falaram, Renan, todos os sintomas é de dengue. Faz hemograma. Depois me pediu sorologia, IgG e IgM. Aí sim o médico confirmou a dengue. Nenhum médico confirma a dengue sem ter o exame, não. Resultado do exame, tá certo. Então tá certo. Gostaria, então, de informar novamente a todos os vereadores que vamos continuar assim, as respostas, os ofícios vão ser discutidos aqui, tá certo? E nós vamos passar agora para indicações, término dos ofícios. Agora são as indicações. Nós temos duas indicações hoje, uma de autoria do vereador Danilo de Andrade Torino e outra de autoria da vereadora Celeste Claré de Jesus Cortes. O senhor secretário fará a leitura. Indicação 03, sugerindo à senhora prefeita o seguinte: indico à senhora prefeita, ouvido o plenário, que possa fazer limpeza na área e um terreno que pertence à Prefeitura Municipal no loteamento Alto Rio Grande 2. Neste mesmo local, este vereador indicou à senhora prefeita a construção de uma praça com academia ao ar livre. Vereador Danilo Torino. Vereador Danilo, quer fazer alguma colocação sobre a indicação de Vossa Excelência? Senhor presidente, tendo em vista a resposta, né, que chegou hoje e a indicação já estava pronta, então acho que não faz sentido eu entrar com a indicação, porque seria simplesmente pedir a limpeza do terreno, mas e não o restante, porque teve um ofício que chegou hoje, aquele que foi lido, o 115, sim, que nele a prefeita já responde que ia fazer um levantamento das prioridades ou demandas do bairro em questão. Então, vocês vão fazer levantamento das demandas do bairro, então não cabe a gente sugerir, sendo que a resposta já veio que eles vão levantar a demanda, então para que eu vou sugerir o que vai ser lá? Então, vocês vão levantar a demanda. Entendi. Porque eu fiz, senhor presidente, nesse sentido, porque eu fui parado, conforme Vossa Excelência também nas suas caminhadas, claro, né? Claro. Eu parado, eles me pediram, falou, ó, aqui é um local de bastante frequentador para fazer caminhada, né? Sempre muito movimento de pessoas ali. Falou, ó, aqui tá pedindo aqui, nesse local aqui, e tal, que é pertencente à prefeitura, e todo mundo fala que é pertencente, por isso que eu pedi as medidas do terreno que é pertencente à prefeitura, para poder esse terreno ser usado. Aí eu sugeri para ser usado na construção de uma praça que uns moradores me pediram lá, praça para as crianças. Aí posteriormente, quando passar essa pandemia, tiver dinheiro, ou se não tiver também, negócio de academia e praça, é para quando puder. O momento agora é delicado, é outra coisa, a gente está sugerindo mais para frente. Mas eu vou retirar a indicação, senhor presidente, porque hoje eu já enviei o ofício pedindo a metragem, se para fazer a metragem precisa pelo menos da limpeza do terreno, porque senão não tem nem como, porque lá estava um matão da altura dessa Câmara aqui, ó, terreno do município, entendeu? Vereador Danilo. Aí, pois não, vereador Beto. Aquele dia eu estava no gabinete com o senhor, né? E a prefeita queria conhecer esse terreno lá, porque ela disse que desconhece a área da prefeitura. Verdade. Vocês já acharam qual que é o terreno lá, que a empresa deu, Daniel?
Assim, que é por lei, né? Edilberto, boa noite a todos aí. Foi feita a limpeza do terreno, acho que deve ter percebido algum dos senhores passados da região, né? É isso Então, que eu falar. esse terreno é bem grande, viu, vereador? Mais ou menos uns 8 lotes, né? É bem amplo o terreno. Ah, vocês já acharam ele, que ela desconhecia. Não, ela não conhecia, mas o setor de obras conhecia perfeitamente. Senhor presidente, se já fez a limpeza do terreno, eu vou retirar a indicação, por favor. Tá certo, retirado, vereador. Obrigado. Próximo, vereador, secretário. Não precisa pagar, não. Faz um circo com a máscara depois vai na rede social. Indicação 05, sugerindo a prefeita o seguinte: indica a senhora prefeita, ouvido o plenário, que veja a possibilidade de estar trocando o encanamento da rede de esgoto da rua Batista Ramos, próximo à residência Marcelo Ferreira, e até a residência do senhor José Carlos de Almeida, pois o local encontra-se com a rede entupida, causando retorno em várias residências. Vereadora Celeste de Jesus Cortes. A indicação número 0105/2020, de autoria da vereadora Celeste. Eu estou até lembrando de uma indicação aí para trás de voltar, né, as coisas nas casas, né, vereador Renan? Estou lembrando. Vai, vereadora, por favor. Vai. Oi. Esse caso ocorreu sábado na rua. Já ocorreu outras vezes. Só que como foi final de semana, então os meninos estavam trabalhando, normal, então eles foram lá e resolveu. Então foi sábado que aconteceu, na casa do Marcelinho, teve o retorno. Já teve um retorno na minha residência também uma vez, mas foi desentupido e resolvido. Só que dessa vez a rua deu uma fundada. Eu não entendo, nem não sei como que funciona. Então eu gostaria de pedir uns 30, 40 metros mais ou menos ali. Eu acho que vai resolver bem o problema. Muito obrigada. Tá certo, vereadora. Vereador Renan, quer fazer uma colocação sobre indicação da vereadora Celeste? Se me permite, presidente, olha para você ver, muito, né? Imaginem só a situação de voltar uma rede de esgoto dentro de uma casa, né? E a gente torce para que a vereadora seja feliz no pedido, porque eu tenho uma indicação aqui, vereadora, desde 3 de janeiro de 2017, para a troca de esgoto da rua Nossa Senhora Aparecida. Só quem teve lá, o vereador Jorge Teves, o vereador Roberto Carlos, que tiveram lá, o vereador Danilo, Daniel também deve saber, sabe a situação que o senhor Sebastião de Oliveira passa. Mas olha só, já estamos em 2020 e até hoje nada. Uma simples rede de esgoto. Né? Então a gente torce para que você tenha êxito aí nesse pedido, porque se for igual nós, infelizmente, só na próxima gestão. Em apreciação do plenário, algum vereador quer fazer mais alguma colocação sobre a indicação da Celeste? Será enviado, viu? A indicação de Vossa Celeste. As duas indicações, agora é a entrada de requerimentos. Senhor secretário, por favor, faça a leitura na ordem. Requerimento 01/2020, para a senhora prefeita. Que envie a senhora prefeita ofício parabenizando as obras do Hospital Municipal de Ribeirão Vermelho. Justificativa. Faço tal pedido pelo desempenho da senhora prefeita, que mesmo em tempos de crises, vem proporcionando melhorias em nosso município. Vereador João Márcio da Gama. Vereador, quer fazer alguma colocação sobre requerimento de vossa autoria, por favor? Claro. Eu quero, como foi lido aí, né? E eu queria pedir à mesa, né, para fazer esse ofício, né, parabenizando a senhora prefeita Ana Rosa Lasmar, né? Se algum vereador também quiser assinar junto, vai ser bem-vindo. Né, em tempos de
crise, em tempos de pandemia, em tempo que está a maior loucura esse nosso Brasil, né? O Hospital Municipal está em obras, né? Graças a Deus, está uma bênção e vão ser concluídas, né? Para a glória de Deus. E eu agradeço também a Deus pela sua fidelidade, né? A gente tem orado muito pela cidade, pelas obras da cidade, porque isso tudo vai passar. Tudo tem um início, meio e fim, em nome de Jesus. A gente não sabe quando, mas vai passar, né? E eu vejo o prefeito assim com olhos de águia, né? Olhando já lá na frente, como ela, né? Foi muito comentado já sobre os parques e academia ao ar livre, né? Eu acho uma boa também, está de parabéns, porque, como já disse, eu vou repetir mais uma vez, tudo vai passar, em nome de Jesus. E o executivo já está olhando lá na frente, né? E eu gostaria que a mesa, né, enviasse esse ofício para ela, por favor. Em apreciação do plenário. Pois não? Eu posso. Vai fazer alguma colocação? A gente concorda, né? Temos que, como o vereador João Márcio disse, realmente tempo de crise, tendo obras, mas eu vou pegar uma contramão disso tudo. O Hospital Municipal, realmente, eu estive numa sala lá que ela estava toda preta, o teto, parede, realmente a gente vê que precisa. Mas olha só, não tem uma pessoa de Ribeirão Vermelho trabalhando lá, pelo que eu vi. Vi um monte de pessoas já de fora, dentro daquela estrada do município, sem máscara, sem nada, o dia que eu vi. Aí pede na internet voluntário, aí pede o pessoal de Ribeirão Vermelho. Mas na hora de oportunidade, não tem uma oportunidade para o povo de Ribeirão Vermelho. Aí tem dinheiro para obra, tem dinheiro para reforma do hospital, reforma da praça de esporte, mais 128 mil para comprar academia ao ar livre, mais um monte de coisas, mas não pode ajudar um comerciante que está apertado no momento, né? Tudo entra em contramão. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Na casa de qualquer um dos companheiros vereadores aqui, se estivesse com obras agora, no momento desse, estivesse apertado, tem que parar, ué. Tem que ter alguma forma. Ah, foi licitado, tem contrato? Tem. Mas no contrato tem que ter alguma causa lá que, ué, como é que você vai prosseguir uma obra numa pandemia voltar? Não sou contra reformas, de forma alguma. Coisa bacana, só que tudo tem sua hora. Tudo tem seu momento, tudo tem seu lugar. Entendeu, presidente? Eu parabenizar, bem, não vamos votar contra, é a opinião do vereador João Márcio, mas, ao meu ver, ela está na contramão do que deveria estar sendo feito aí para a população. Em apreciação do plenário, requerimento número 01/2020, de autoria do vereador João Márcio da Gama. João Márcio da Gama. Presidente, eu também não sou de acordo parabenizar com esse ato, não, tá? Tá. Senão vereador o plenário ele vai pôr meu nome. Sim. Vereador Roberto Carlos Venâncio é contrário ao requerimento número 01. Ô, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de, quando eu for enviar documento, que eu envie individualmente. Eu não gostaria de colocar o meu nome, embora a gente parabenize pela obra que é de suma importância para o município, mas eu não gostaria de ações em conjuntas, mais não. Os meus requerimentos, indicações de ofício serão individualmente nessa casa. Muito obrigado. Você me dá uma parte, senhor presidente? Eu acho que o amigo vereador Danilo estava ocupado e não entendeu quando foi lido o ofício. Entendeu? Ali. Foi o vereador Roberto que falou, ô João Márcio. Eu não coloco foi o Beto. Nome de ninguém, não. Não, entendeu? Foi o Beto. Eu falei que quem quiser. Foi eu não, peraí, foi eu não, foi o Beto. Vereadores contrários se manifestam. Eu fiz a indicação. Eu fiz a indicação. Eu estou colocando em votação requerimento. Ah, requerimento. Perdão. Já estamos
requerimento sou favorável. Acho que o vereador João Marcos que não entendeu. Só quis dizer que eu sou favorável ao requerimento, é uma obra de suma importância, eu parabenizo a prefeita também, mas só que eu, quando eu for parabenizar, para uma próxima semana, para uma outra ocasião, um outro dia, eu irei fazer um requerimento, um ofício individualmente. Eu não, é um ato que compete ao Danilo vereador, que por experiências não muito... por experiências anteriores, eu não participo mais, a não ser parecer de comissões dessa casa, essas coisas, eu não participo mais de requerimento, de indicações, em conjunto mais, eu irei fazê-las, sou a favor, o requerimento, lógico, nossa mãe de céu, hospital municipal e tudo, mas assim, de mandar junto, parabenizando todo mundo junto, não, depois eu irei fazer numa outra etapa da obra, quando estiver finalizando, eu irei fazer o ofício na hora certa, correto? Danilo é a favor, o Beto é contra, o Renan... não. Então é só o vereador Beto? Presidente, eu queria manifestar também nessa matéria. Vereador Daniel? Eu quero comungar o vereador João Márcio nesse requerimento, porque às vezes as pessoas confundem as coisas. Palavras vão e as obras ficam no futuro. Dependendo do prefeito que vai ser eleito na próxima gestão, o povo vai ter com a obra, vai ter uma estrutura boa, né? Independente de nós vamos estar aqui ou não, vai ficar pouco o futuro. Então eu voto no momento, parabenizo o vereador pela iniciativa, né? E eu acho que ela merece esse ofício. Senhor presidente, Só para me esclarecer também. sobre o ofício. Não, isso aqui é um requerimento. O requerimento, perdão. Eu gostaria também que os nobres colegas meditassem, porque se não for a troca daqueles pisos, um dos itens dessa reforma, não vai ter condições de montar as UTIs no Hospital Municipal de Ribeirão Vermelho. Né? Eu encontrei com um funcionário de lá, ele estava muito alegre, porque eu não sei se já veio a resposta, mas eu acho que uma UTI ou duas, não sei, né? Vamos aguardar a resposta. Foi comprado pelo município. Sabe, eu não... aí, né, sem essa troca, sem essa... Né, não pode estar, né, fazendo essa melhoria no hospital. Presidente, só para... Pois não, vereador Renan, sobre o assunto da parabenização da prefeita. Bom, olha só, eu sou contra o momento, ok? Não sou contra a reforma do hospital, eu sou contra o momento, entendeu, vereador? É isso que eu disse aqui. Comentei que eu estive lá numa sala lá onde é que é tipo um pronto-socorro, teto tudo mofado, tudo preto. Tem que ter uma reforma assim. Eu sou contra o momento. E o que eu citei é a oportunidade de pessoas de fora trabalharem em Ribeirão Vermelho, não tem uma oportunidade. Pegou 2 garis para o caminhão de lixo, Ribeirão Vermelho não tem ninguém com capacidade nem de catar lixo, não é possível. Teve que pegar 2 de fora para recolher lixo. Isso é um absurdo. Isso é descaso com a população ribeirense. Isso é um descaso. Nada no governo ali, infelizmente, não tem vez para pessoas de Ribeirão Vermelho. Aí para ser um voluntário, aí é onde Ribeirão. Aí, vereador Daniel, olha para você ver. Eu comentei no começo aqui a respeito do edital da Academia Livre ao Parquinho. Aí, vejam bem se é o momento. E todos viram lá numa publicação da prefeita, ela pedindo empresas privadas, tablet, notebook para a escola, cesta básica. Por que esse dinheiro não usa para comprar essas coisas? Por que não investe em cesta básica agora? Ajuda as famílias carentes a pagar água, luz? Então eu sou contra isso, contra o momento. Contra o momento. Tá ok? Obrigado. Aprovado, vereador. Eu não votei, não, já falei. Não, mas, você quer falar também, vereadora? É porque só vereadores contrários se manifestam, todo mundo manifestou. Não, eu quero mas tudo falar bem. sobre esse assunto, você me dá a parte? Claro, sobre esse assunto, vereadora. Eu sou favorável e, como diz eu comungo com o vereador João Márcio, que é uma obra que vai ficar, né? Que venha outros prefeitos, outra gestão, que nós não estivemos mais aqui, ou estaremos, não sabemos, só Deus, e que vai ficar. E é uma obra importantíssima para a cidade. Saúde e educação, quanto mais investimento, melhor. Qualquer hora, qualquer lugar, não tem como. Parabéns, eu comungo com a sua palavra, senhor vereador.
Certíssimo. Principalmente... Senhor presidente, sobre o assunto ainda. Tá, vereador. Sabe por causa de quê? Porque, lê de novo, por favor, o requerimento. Sabe por quê? Porque então não é requerimento, é ofício, parabenizando. Não, mas você não entendeu. Eu não entendi, não. Vamos com calma, gente, vamos com calma. Requeiro Vossa Excelência... Tá. Nós temos no artigo 157 do regimento interno, ouvido o plenário, a seguinte solicitação, que eu, pagar esse mico, envie a senhora prefeita ofício parabenizando as obras do Hospital Municipal de Ribeirão Vermelho. Eu vou ter que assinar esse ofício, porque foi aprovado. Isso. Vocês entenderam agora? Tá certo, desculpa, tá, gente, o desabafo. Próximo, vereador. Será aprovado o requerimento de Vossa Excelência e será enviado ao Executivo Municipal parabenizando pela reforma com a assinatura do presidente da Câmara, porque o vereador é contrário, mas tudo bem. Vamos, próximo. Requerimento número 7, que encaminha a senhora prefeita é o seguinte, que informe a Câmara Municipal sobre despesas realizadas pelo município com a prestação de serviço de caminhão-pipa e ou com material de consumo para efetuar a desinfecção de praças, calçadas, ruas e avenidas. Solicitamos o seguinte, primeiro, qual a modalidade da contratação de tal serviço? E segundo, cópias, cotações de preço, empenho, nota fiscal e comprovante de pagamento. Jorge de Oliveira, vereador. Eu fui procurado por algumas pessoas para querer saber quanto que é esse caminhão andando para a cidade aí. Aí eu falei, como assim? Não, a prefeitura está contratando alguém para limpar a cidade. É um caminhão-pipa jogando produtos. Como eu não sei, não entendo, nenhum vereador não sabe como é que é feito aquilo, então vamos fazer um requerimento solicitando para a gente estar mostrando, divulgando que é o trabalho do vereador. Tá certo? Alguma objeção ao requerimento número 07, de autoria do vereador Jorge Luiz Oliveira? Aprovado. Será enviado ao Executivo Municipal. Próximo, secretário, por favor. Requerimento 21. Que encaminha a senhora prefeita o seguinte, que envie à Câmara Municipal para conhecimento e divulgação cópia da relação analítica de restos a pagar, processados e não processados, do exercício de 2019, pagos e não pagos até a presente data. Vereador Ronaldo Fernandes. O vereador quer fazer alguma colocação sobre o requerimento ou está muito claro? Eu estou... Já é o costume, né? Já estou no exercício da função fiscalizadora, né? Que para mim é a principal, né? Do vereador. Nós estamos aqui pedindo informação para acompanhar nessa questão aí dos pagamentos que estão efetuados pela prefeitura, ou seja, o resto a pagar de 2019, né? Para 2020. Então é só isso. Em apreciação do plenário, requerimento número 21, vereadores contrários. Aprovado, vereador. Será enviado ao Executivo Municipal. Próximo. Requerimento 22, solicitando à senhora prefeita o seguinte, que envie à Câmara Municipal para conhecimento e divulgação cópia da planilha de despesas com combustíveis da frota de veículos e máquinas do município, referente ao período de janeiro a abril de 2020. Ronaldo Fernandes, vereador. Também, por favor. Da mesma forma. Está bem claro. No sentido de fiscalização, a gente pretende tomar conhecimento aí dessas despesas aí com combustíveis para comparar com o ano de 2019. Em apreciação do plenário, requerimento 21, de autoria do vereador Ronaldo Fernandes. Aprovado, será enviado. Conforme seguindo nossa pauta aqui dessa reunião, passamos agora para a primeira votação do projeto de autoria do vereador Daniel dos Santos Ferreira, sob denominação de rua.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Na próxima reunião faremos sua segunda votação. Dando prosseguimento, apresentaremos a redação final do projeto de resolução número 01/2020, de autoria da mesa diretora, que autoriza a devolução antecipada de numerário. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à devolução antecipada do numerário do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º, numerados que trata o artigo 1º dessa resolução, valor de R$50 mil. Essa devolução entra em vigor na data de sua publicação. 4 de maio de 2020. Jorge Luiz de Oliveira, presidente da Câmara. Em apreciação do plenário, a redação final. Presidente, Pois não, vereador? eu, logicamente, voto favorável e gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o presidente da casa, juntamente com a mesa diretora e demais vereadores, né, pelo esse belo trabalho feito, né, nessa decisão de estar fazendo essa tão importante devolução, ao meu ver, nesse momento aí para estar combatendo essa pandemia. Então, ficam meus parabéns aí para todos os vereadores da casa. Obrigado, vereador. Nós estamos juntos. Neste momento, vamos... sobre a redação final? A redação final aí parece que tem um voto contrário aí. Teve? Oi? Não tem. Eu não marquei. Marquei um contrário, o vereador Roberto Fernandes. Dá ata aí para... Não, é da ata. Mas o senhor falou no microfone, falou também não? Beto, o senhor falou no microfone que é o contrário? A redação final? Meu voto é contrário. Tá bom, Quiser obrigado. justificativa? Sim. Porque hoje foi aprovado no governo federal uma verba de 500 mil em prol, né, dessa triste e lamentável pandemia, né? E, a meu ver, o momento não é muito oportuno. Se Deus quiser, né, isso vai passar bem breve. E até então a gente não esperávamos para esses 500 mil reais, está nas internet, hoje a acessibilidade é grande, acabou de sair ontem, o pessoal já divulgou. O Senado. Então, eu acharia que era hora da Câmara Municipal resguardar mais um pouquinho, guardar, né, para eventuais ocasião, mas meu voto é contrário. Por isso, porque veio 500 mil hoje. Tá certo, vereador. Já que Vossa Excelência citou na outra fala de Vossa Excelência sobre acessibilidade, eu estou até para conversar com a nossa assessora jurídica, solicitando que ela mande um documento, alguma coisa lá, para a promotoria, para a gente ver como é que vai ficar a situação da conversa que a presidência teve lá em janeiro, para a gente ver como é que faz, a gente só faz projeto e deixa para executar no próximo mandato, porque depois entra o período eleitoral, já é mais complicado ainda. Nós vamos ver isso, né, mais para frente, que essa pandemia vai passar, se Deus quiser. Tá certo? Vereador Ronaldo Fernandes, por favor. O meu voto é favorável a essa redação final, como mantendo o meu voto anterior ao projeto. Mas eu queria dizer aqui, mas com muita serenidade, espero que a senhora prefeita não se ofenda, porque eu não vou falar, o que eu vou dizer aqui não refere-se, em maneira alguma, jamais farei isso, a questão pessoal ou profissional da vida dela. Não é o meu hábito fazer isso. Nós estamos tratando de matérias discutidas na Câmara Municipal, então eu devo me reportar à questão do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, eu vou dizer, esse projeto de lei, ora aprovado, o objetivo dele é o quê? Devolver 50 mil reais para a Prefeitura para aplicação em ações de combate à pandemia. É certo que, logicamente, o Poder Executivo, ele aplica o dinheiro da forma que lhe convier. Não estou questionando isso, mas a Câmara está devolvendo para aplicações e ações de saúde. E eu vou dizer aqui que eu tenho experiência, já presenciei, tenho testemunhas documentais, tenho testemunhas extraoficiais, certo? De que veja bem o termo que eu usar, a honestidade administrativa da senhora prefeita é questionável.
Bem, não estou me referindo à pessoa dela, nem à profissão dela, que eu respeito muito a profissão e a vida pessoal de cada um, mas a questão administrativa dela, a honestidade administrativa, a probidade administrativa da senhora prefeita é realmente questionável. Então, é isso que eu queria dizer. Ok. Vamos promulgar nessa noite a resolução número 522/2020. Autoriza a devolução antecipada de numerário. Autoria da mesa diretora. A Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho aprova e eu, em seu nome, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a devolução antecipada de numerário ao Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. O numerário de que trata o artigo 1º desta resolução totaliza o valor de R$50 mil. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Walter Marques, 4 de maio de 2020. Assinam essa resolução presidente da Câmara Jorge Luiz de Oliveira e primeiro secretário Ronaldo Fernandes. Por favor, senhor secretário, a sua assinatura. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa reunião extraordinária.